Alô meus amigos, aqui é o Alex Paines e eu venho trazer para vocês a terceira aula do segundo módulo do nosso curso de implantação dos 5S, tá? Então a gente vai falar agora sobre os principais ganhos da implantação do CI, que é o primeiro senso do 5, ok? Então para a execução do CI deve ser definidas e instaladas áreas de descarte, então isso é um ganho da empresa, né? Essas áreas devem ser devidamente sinalizadas para evitar que se tornem áreas de bagunça, então aquilo que a gente estava comentando, né? O copo do café dentro do cestinho azul lá do papel, a latinha de refrigerante dentro da latinha vermelha do plástico, enfim, isso não pode acontecer, né? Todo material descartado deve ser etiquetado e controlado, materiais para recuperação, alienação, almoxarifado, materiais para outros órgãos, reciclagem, para lixo ou sucata. Então a gente tem que, já começa a crescer também essa cultura da separação do lixo ali, para auxiliar na coleta seletiva, então a gente já começa a entrar num viés mais ecológico também, né? A responsabilidade da pessoa que está descartando só termina no momento do destino final do material descartado. Então isso tem que ficar explícito para as pessoas envolvidas, que ela, além do descarte, ela também é responsável pela destinação final daquele item ali que ela está descartando. Como principais vantagens da aplicação desse senso, né? Então a gente tem ali conseguir liberação de espaço, né? Então se apresentam novos lugares, se elimina o acúmulo de materiais, tu começa a descobrir novas formas de organizar o setor, o ambiente fica mais limpo e arejado, então tu elimina o acúmulo de coisas desnecessárias, né? Pode-se guardar mais materiais necessários, então coisas que muitas vezes tu não tinha um lugar adequado, agora tu vai ter um armário que liberou ali, tu vai ter uma gaveta que tu não tinha, né? Tu vai ter oportunidades de mudanças e melhorias a partir do momento que tu descarta o que é desnecessário, te abre a mente, te abre um leque de possibilidades ali de melhorias e mudanças dentro da parte física, estrutural, de fluxos de trabalho, enfim, tu começa a ter uma visão mais arejada, vamos dizer assim, e tu agiliza o fluxo de materiais dentro do setor e também das pessoas, né? Eliminar ferramentas, armários, prateleiras e materiais em excesso. Então, a gente começa a eliminar ferramentas defeituosas, eliminando o risco de acidentes, que foi aquilo que a gente comentou no outro módulo, na outra aula, a respeito de uma ferramenta adaptada, com um cabo que não é dela, por exemplo, uma chave de boca que quebrou no meio, o pessoal foi lá e botou um cano nela e soldou para fazer um cabo. Não é a construção ideal dela, né? Então, a partir do momento que tu tem uma ferramenta adaptada, tu tem um risco de acidente, né? Vamos eliminar armários muitas vezes danificados. Então, às vezes tu tem um armário lá que tu tem no teu setor, ele já pode estar enferrujado, quebrado, né? Então, ele está ali caindo, arrisca cair porque você está com o pé quebrado. Então tu vai eliminar aquele armário, tu vai comprar um novo, botar no lugar, ou vai botar uma prateleira, enfim, tu vai achar uma outra maneira de guardar o material que estava ali, né? Se elimina o desperdício de dinheiro com a compra de itens duplicados, então às vezes no meio da bagunça, tu não localiza determinada ferramenta e daí tu vai lá e fala pro teu gestor, olha, não tem. Aí ele vai lá e compra outro, tu já tinha um, então foi um desperdício de dinheiro, tu comprou um recurso que tu já tinha, tu poderia estar comprando um que tu realmente precisa, né? Então, se elimina esse tipo de desperdício. Se elimina o acúmulo de sujeiras nos cantos da oficina, né? Não da oficina, do escritório, da casa. Tu começa a liberar os espaços e enxergar a sujeira com mais facilidade, né? E mais uma vez, as oportunidades de mudanças e melhorias acabam aparecendo. Um outro benefício, tu começa a eliminar dados de controle adulterados, né? Cadastros organizados não refletem os verdadeiros problemas. Então, se eu tenho informações que já não são mais atualizadas, eu acabo não identificando os verdadeiros problemas, não consigo fazer uma análise, né? Qualquer ação de mudança ou melhoria tem grande chance de dar errado, porque não se encontra a verdadeira causa. Se eu não tenho dados, não posso fazer uma análise, né? Dados adulterados geram indicadores mentirosos, eu não consigo enxergar como está a saúde do meu setor com indicadores que não estão refletindo a realidade. Indicadores verdadeiros guiam a decisões de equipes e gestores, né? Com uma perspectiva real da empresa, é possível identificar problemas e assim tratá-los
adequadamente. Aí a gente vai começar a gerar os planos de ação efetivos, né? Planos de ação de verdade ali que vão me trazer um retorno com certeza. Né? Eliminar itens fora de uso e sucata. Tá? Eliminar ferramentas adaptadas ou consertadas que trazem risco ao usuário, uma coisa que a gente já vem comentando. Né? Eliminar documentos obsoletos ou fora de uso. Então, às vezes a gente nem tem mais aquele processo e está lá a instrução de trabalho. Né? Eliminar objetos e utensílios fora de uso, obsoletos e guardados, aguardando uma nova chance. Então, processos que não são mais realizados, aí tu tinha uma determinada ferramenta para aquilo ali, e aí eu acabo deixando ali porque vai que eu precise, né? Então, fica aquele negócio ali e acumulando. Então, com a eliminação de objetos e utensílios obsoletos, se abre espaço para eliminação de móveis que acabam ficando vazios. Então, se eu tenho 3 armários no setor e um ficou vazio, eu posso ou dar ele para outro setor, ou descartar, ou vender, e eu vou acabar liberando um espaço dentro do setor, vou acabar liberando um corredor, facilitando um fluxo de pessoas, de materiais, enfim. Né? E se abre espaço para facilitar a circular e tornar o ambiente mais limpo e inteligente. Então, foi aquilo que eu comentei antes. Diminuir riscos de acidentes, né? Então, ao se eliminar materiais em excesso, se reduz, por exemplo, o risco de colisões durante o deslocamento. Então, é aquilo que eu comentei, se eu tinha um armário em excesso, pegando uma beirinha do corredor, e eu tiro esse armário, eu vou liberar o corredor, então quem passar ali não vai dar uma topada numa metade de armário que estava fora do lugar. Né? Se elimina o risco de acidente com ferramentas adaptadas e sucata eliminando-as. Então, mais uma vez, ferramentas adaptadas não são boas dentro do setor. Né? Quando se eliminam móveis velhos ou defeituosos, se elimina o risco de acidentes com quebra de utensílios. Então, se eu tenho uma cadeira lá que está com uma rodinha quebrada e eu elimino ela, nem que seja para buscar uma nova, eu evito que alguém sente naquela cadeira e acabe caindo. Né? Então, ao se substituir móveis inadequados, se elimina o risco de lesões por ergonomia também. Então, a pessoa vai ter uma postura inadequada porque a mesa não está correta, porque a mesa está muito baixa, porque a cadeira não ajuda, a cadeira não ajusta. Então, eu acabo eliminando lesões por ergonomia. Né? E ao se substituir ferramentas elétricas defeituosas, se elimina o risco de choque e incêndios por curto. Então, é mais um risco que eu elimino, né? De evitar um choque elétrico num colaborador ou até um início de incêndio por causa de um curto-circuito no equipamento defeituoso. Então, como a gente vem falando, né, a gente vai diminuir o custo de manutenção. Ao se eliminar dados adulterados, se evitam tomadas de decisões erradas que causam gastos desnecessários. Então, por exemplo, eu não vou estar atuando num problema de manutenção que às vezes não é de manutenção, ou vou estar trabalhando na causa que não é aquela causa, é outra causa. Então, quando a gente elimina os dados adulterados, a gente vai ter uma base mais sólida para tomada de decisão. Revisando ferramentas duplicadas, se evitam gastos com compras de ferramentas desnecessárias, né? E eu posso abastecer outro técnico só com as ferramentas duplicadas de outros técnicos, eu posso abastecer uma caixa de ferramenta, né? Com a eliminação de sucatas e ferramentas defeituosas, se reduz perdas de tempo com tempo desperdiçado. Então, às vezes eu estou com uma chave de boca lá já meio rombuda, eu não consigo trabalhar, eu tenho que estar correndo atrás de outra. Então, se eu eliminar aquela chave, eu vou acabar comprando uma nova, que eu sei que vai me solucionar meu problema. Né? Se eliminam gastos com gestão de estoque de peças e equipamentos obsoletos, então eu não vou ter que ter espaço no meu estoque, eu não vou ter que ter gestão no meu estoque para peças que eu não uso mais. Ou porque o equipamento foi descartado, ou porque o equipamento está fora de uso, ou porque aquela placa já está desatualizada, enfim. Eu acabo não tendo mais esse gasto com espaço no meu almoxarifado. Né? Se eliminam gastos com HH, gastos com máquinas e equipamentos muito antigos. Então, às vezes eu tinha uma máquina muito velha que já estava ficando improdutiva, que eu precisava de ter 3 operadores, eu acabo descartando ela e comprando uma máquina que com um operador eu tinha a mesma produtividade. Né? Não que eu vou mandar esses outros 2 embora, mas eu posso acabar realocando ele para outro setor que eu preciso de mais gente. Né? Então,
Quando eu elimino uma máquina muito velha, eu acabo deixando de perder, vamos dizer assim, com a produtividade mais baixa e paro de gastar com manutenção do equipamento velho e obsoleto. Reutilização de recursos, né? Então eu ganho com isso. Então, quando eu reorganizo um setor, né, por exemplo, onde tem armários e prateleiras sobrando, eu posso dispor esse recurso para um outro setor que esteja precisando de um armário, uma prateleira lá para se organizar melhor, né? Quando eu elimino uma sucata, é possível identificar aqueles equipamentos e ferramentas que podem ser utilizados em outros setores por outros colegas, que é aquilo que a gente vinha conversando antes, né? Se elimina o desperdício de dinheiro com a compra de itens duplicados. Então, melhoria no ambiente de trabalho. Com a eliminação de armários e prateleiras em excesso, se abre espaço no setor, facilitando a organização e o fluxo de pessoas e equipamentos. Eu tenho um ambiente mais organizado. Um ambiente de trabalho limpo e organizado permite uma perspectiva de possíveis melhorias de fluxos e sistemáticas do trabalho. As pessoas se sentem melhor dentro de um ambiente assim. Com o descarte de documentos não utilizados, tem-se tempo para estudar os documentos realmente necessários. Então, quando eu tenho apenas disponíveis no setor aquelas informações pertinentes, eu paro de perder tempo verificando coisas que não se utiliza mais. E a eliminação de dados adulterados evita tomadas de decisões confusas e imprecisas. Maior satisfação dos empregados por trabalhar em um ambiente limpo. Então eu tenho as pessoas mais motivadas, né, com o ambiente limpo e organizado. Eu tenho uma redistribuição de recursos que aumenta a produtividade dentro do ambiente de trabalho, né? Às vezes o colega precisava de um computador, precisava de um mouse, precisava de um teclado que o outro setor lá tinha sobrando, e aí tu acaba tendo essa pessoa com os recursos necessários para ela trabalhar, ela se motiva mais, né? A eliminação de ferramentas sucateadas é necessária a aquisição de ferramentas novas. Então, como eu eliminei aquela ferramenta que o colega estava usando adaptada, eu acabo trazendo uma nova. E a gente sabe que equipamentos novos, ferramentas novas, coisas novas sempre dão um ânimo para quem está trabalhando, né? Quem não gosta de ganhar uma coisa nova. Então, da mesma forma, isso acontece com móveis, utensílios que são descartados ou realocados dentro da empresa, trazendo mais conforto para os usuários. Ok? Pessoal, a gente está chegando então ao final da terceira aula e do módulo 2, tá? Então eu conto com a presença de vocês agora nos próximos módulos, onde a gente vai explorar os outros sensos aí da aplicação, né? Agradeço a presença de todos aí, atenção, um forte abraço e até a próxima.